E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Desejo que tudo te vai bem, que vocês tenham saúde, assim como o bem-estar à tua alma. Permita-me compartilhar uma reflexão bem rápida ao teu coração diante do texto do livro de Jonas. Esse livro nos traz algo soberano, magnífico, extraordinário, sobrenatural. Eu vou tentar não me alongar, porque esse livro, essa história é difícil não entrarmos em detalhe. Mas dentro desse contexto da nossa reflexão hoje, em Jonas capítulo 3, do versículo 10 em diante, ao capítulo 4, o versículo 4. Desse versículo 10 vai dizer: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás. Deus viu as sobras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Voltar atrás em meio ao acontecimento ordenado por Ele. Ele é poderoso para poder fazer ou não fazer. A questão aqui de todo esse contexto tão magnífico não se trata do peixe. Essa é a temática. Não se trata do peixe. Haja vista que na Austrália, em uma cidade de Queensland, em Migalho, é a primeira jubarte albina já documentada, né? A criatura da criatura magnífica de 12 metros, que é tão rara na Austrália que aprovou uma lei para poder protegê-lo. Esse grande peixe de 12 metros. Porém, a Bíblia nos relata sobre um grande peixe tão raro que Deus enviou para engolir, conhecido como o profeta fujão. A maioria conhece a história e Deus ordenou que Jonas levasse uma mensagem de juízo a Nínive. Mas ele temeu os ninivitas porque ele tinha uma reputação de ser um povo cruel para todos, né? Inclusive para os hebreus. Então, Jonas, diante dessa concepção dele, ele fugiu. Em vez de ir para Nínive, você conhece um pouco, é sabedor da história, que ele foi para Tarso. Ele chega em Jope e ele paga a passagem para o navio. Eu relatando sobre isso, até contextualizei um pouco sobre isso, de ouvirmos, né, andando, ouvindo a voz de Deus. Uma temática num vídeo anterior. E contextualizei ali algumas partes bíblicas diante da temática de Isaías 30, 21. E falei sobre Adão, sobre Abraão, enfim, contextualizei um pouco sobre Jonas, sobre Paulo. Mas voltando aqui, essa história é tão maravilhosa, sem muito detalhe, e vou tentar pular isso. A questão não se trata do peixe. Para resumir tudo isso aqui, é que Jonas, ele fica diante do texto dessa ação de Deus de voltar atrás, de que não fez o que faria
diante da mensagem de Jonas, que veio o arrependimento àquela nação, diz o texto que então Jonas, mas desgostou-se Jonas extremamente e disse, eu fico, e disso, e ficou todo ressentido. E ele orou ao Senhor ainda, e não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra, por isso preveni fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande benignidade, que se arrependes do mal, ou volta atrás. Como a história do próprio Isaías sendo usado por Ezequias, né? Você conhece, é sabedor, mas enfim. E diante desse contexto é que Jonas está tão desgostoso, tão ressentido, que por essa misericórdia de Deus, por esse tão grande amor de Deus para com um povo tão cruel, ele está querendo pedir a morte, está querendo desistir. Como pode Deus ter misericórdia de Nínive? A questão não é o grande peixe. Há o contexto histórico ali, por ele ter... eu estou tentando não entrar na história de que lançaram Jonas no barco, Jonas dormindo, isso aqui é forte demais. E Jonas orando, e muitas das vezes Jonas não ouve Deus, mas ele vê o agir de Deus. E às vezes por fato de Deus, a nossa oração por nós não estar ouvindo, não está sendo um diálogo, parece que está sendo um monólogo, né? Só um que fala, aparentemente, e Deus está agindo. Deus falou com o peixe, direcionou, ele estava indo ao posto de Tarsis, a Nínive, indo para Tarsis, mas o peixe leva ele para Nínive, direcionado pela voz de Deus. Isso aqui é muito tremendo, que eu vou falar isso, quando você está orando, mesmo dentro do processo que você está, que você se encontra, se você contextualizar e observar o texto, ele estava dentro das entranhas do peixe, sentindo como se dentro do inferno, dentro de um abismo, da aflição. O próprio Jesus vai contextualizar quando o povo está pedindo sinal, o sinal não será dado a não ser o de Jonas. 3 dias, diz o texto que ele ficou, e assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Que é sinal melhor do que esse? Enfim, deixa isso para outra hora. Para mim resumir, fechar aqui com 10 minutos, eu vou fechar com 10 minutos. A questão é que a história de Jonas diz respeito à natureza humana e à natureza de Deus que nos busca. O Senhor é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependem. Diante de 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Deus ofereceu o seu amor aos ninivitas, profetas descontentes, e a você e a mim. Amém? Nosso amor tem limites, mas o de Deus é ilimitado. Encerrando o livro aqui, vai dizer: aí Deus faz nascer uma boboeira, ele sai da cidade e fica observando o que vai acontecer. Aí, diante daquele sol ardente, Deus faz nascer a boboeira, faz nascer uma sombra sobre ele fica contente novamente, se alegra, diz o texto. Deus está livrando ele do seu enfado. Olha o texto.
fez nascer uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar ele do seu enfado. Jonas se alegrou de extremo, Deus se alegrou em extremo por causa de uma simples aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte. O que aconteceu? A qual feriu a boboeira e esta secou. Nasceu, no dia seguinte secou. Jonas pronto, fica chateado de novo. Aí Deus manda um sol, um vento calmoso oriental e feriu a cabeça de Jonas, ao ponto de ele desmaiou do sol. Aí ele vai dizer de novo: melhor é morrer do que viver. Aí Deus: ô Jonas, acaso é razoável que assim se enfades por causa da boboeira, rapaz? Está se enfadando por causa disso, desses acontecimentos, de coisas supérfluas. E disse: é justo que te enfades a ponto de desejar a morte por causa disso? Algo que ele vai dizer: tiveste compaixão, né, da boboeira, algo que não trabalhaste, nem fizeste crescer, e uma noite nasceu e uma noite pereceu, algo passageiro, e por causa disso você está querendo desistir? Agora, deixa eu te falar uma coisa, Jonas, e não hei de eu ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que, olha só, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Entenda a quantidade de pessoas que a Bíblia está nos dizendo, e que Jonas tentou fugir para não falar. A questão não é o grande peixe, a questão é que o amor de Deus é ilimitado para trazer o arrependimento. Mas o contexto histórico, depois outro livro vai dizer. Mas Deus trouxe. Se eles não preservaram, se eles não zelaram, se eles não guardaram por isso, mas a oportunidade eles tiveram. Então que agarre esse amor de Deus. Jonas entendeu isso, que se ele falasse, se ele fosse lá trazendo uma palavra de juízo, algo que iria acontecer, mas que se o povo se arrependesse, Deus voltaria atrás. Deus não iria fazer aquilo dentro do aquebrantamento, do arrependimento do povo. Que Deus abençoe grandemente. Não deixe de se inscrever nesse canal. A questão não é o grande peixe, a questão é que o amor de Deus é ilimitado. O nosso amor tem limite. Do que as pessoas têm feito, têm falado, a crueldade, né, que nós temos visto na humanidade. E estou com algo aqui, não vou nem abrir o livro aqui, Ciência do Sucesso. Eu acabei de ler aqui algo sobre isso, reprogramação mude, reprograme-se, troca o chip, que na verdade em meio a tantas notícias que nós vimos e ouvimos constantemente, de desastres, enfim, não vou nem especificar, em muitos chips, né, muitas informações que nós adentramos dentro da nossa mente e acabamos fixando aquilo. Só que nós precisamos reprogramar isso, transformar o nosso entendimento, para que experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas.
Que Deus lhe abençoe. Para de fugir para Tarsis. Para de pagar, gastar passagem para entrar em navio que não está te levando para Nínive. Não está te levando ou não vai te levar. Pô, olha o texto. Ele foi para Tarsis para fugir diante da face do Senhor. Isso aqui confronta-me. Porque ele até pode fugir de Nínive. Ele pode fugir da igreja, em modo geográfico em si, ir para outro lugar, ir para longe daquilo que ele sabe que ele tem que ir, ou ir ao oposto daquilo, mas fugir diante da face do Senhor, não vai. Você pode até estar tentando ir para Tarsis, já entrou até no navio, pagou passagem, só que a tempestade vai te pegar. A questão não é a tempestade, a questão é quem está no navio que serve outros deuses vão te despertar, porque quando a tempestade vem, eu vou entrar. Jonas desce para o porão, vai dormir. Todo mundo está desesperado, Jonas está dormindo. Mas sabe por que ele está dormindo? Depois eu lendo o contexto eu entendi. Eles, na verdade, ele sabia o porquê da tempestade. Olha o contexto. O povo vai despertar ou dormente, porque está aqui, rapaz, dormindo, um alvoroço, não sei como ele conseguiu dormir em meio à tempestade, imagina o barco balançando, mas é assim. Mas enfim, aí vão, da onde tu vem, de onde tu és, qual é o teu Deus. Jonas relata tudo e vamos, calma aí. Vamos lançar a sorte aqui. Vamos colocar nossa fé aqui em prática, independente de religiões, de crença. Vamos pedir um sinal para que nós venhamos ser salvos dessa situação. Vamos entender o que está acontecendo. Aí lança e cai sobre Jonas. Aí, e aí, como é que nós vamos sair disso? Ele vai dizer: o problema sou eu. A tempestade só para se você me lançar no mar. Ou seja, ele distingue o problema, ele sabe que o problema é ele, por isso que ele está dormindo. Ele mostra o problema para o outro, só que outros ainda querendo tentar ajudar, desfazem de suas fazendas, lançam-te ao mar, aí eles avistam uma terra tipo assim: não, já avistamos uma terra, vamos tentar chegar lá. Não adianta, filho. Quando é Deus, não adianta você tentar dar jeitinho para a tempestade parar. Não adianta você se desfazer do que tem que desfazer se você não obedecer a voz. Você pode se desfazer de tudo, mas se você não obedecer a voz, a tempestade não para e fica pior ainda. Aí eles tentam ajudar Jonas. Calma aí. Não é para tanto assim não, Jonas. Vamos tentar chegar nessa terra aqui. Eles estão tentando ajudar Jonas, só que eles veem que a situação piora. Quando eles pioram, eles têm um temor de Deus, que se o Senhor aprove isso, então, já que se a maneira de cessar a tempestade é essa, lançaram Jonas no mar. Eu sempre ouvi dizer que Jonas se lançou nada. Lançaram ele, só que eu vou fechar porque o tempo vai acabar aqui. Só que lançaram ele pensando que talvez aquele lançamento seria para a morte. Mas quando lançaram ele, na verdade, lançaram ele no mar. Mas lançaram ele foi na mão de Deus. Lançaram ele mais para perto de Deus, para o chamado de Deus, para a vocação de Deus, para a obediência de Deus. Aí Jonas vai orar. Por que ele não orou no barco? Por que ele não se aquebrantou? Porque ele pensara que, quando ele se deparou, que mesmo quando lançaram no mar, e ainda estar vivo, estar respirando, só que dentro de um peixe, filho, é a mão de Deus, é o chamado de Deus.
Por isso que você está aí, em tráfico, onde que seja, mas te lançaram talvez até para a morte, mas não morreu. Se você